Programa Invista Aprendendo com Quem Faz está de volta, falando hoje com Heloísa Sobral e o Marcos Mauro Rodrigues, que são da HMC Comunicação e tem um projeto, um trabalho muito interessante que é a Muda Práticas Sustentáveis, que trabalha, que anda em paralelo, né, Heloísa? E eu tinha deixado no ar aqui uma pergunta. Não está faltando comunicação para nós da comunicação? Não está faltando nós popularizarmos o discurso, principalmente nessas questões de sustentabilidade, ecologia? Não está o povão mesmo sentindo uma dificuldade de entender tudo isso? Com certeza, porque cria-se um vocabulário que às vezes é um grau de dificuldade para a pessoa entender onde queremos chegar, né? Pois é. Então, nós temos, e tem uma dificuldade também da pessoa concretizar, tangibilizar o discurso. Ou seja, a hora que você fala, as mudanças climáticas, é aquela coisa que está longe, grandona, acontecem coisas em outros países, em outros continentes, etc., E não, a coisa é mais imediata e mais perto de nós. Então, o que você, traduzindo em miúdos, nós estamos falando do seguinte: temos que olhar a nossa vida sob uma nova ótica. A hora que nós estamos falando que com fortes chuvas, Osasco fica com enchente, Sim. Isto é um efeito de mudança climática, de qualidade de arquitetura, de urbanismo, uma porção de coisas que nós fomos tirando as áreas verdes das nossas casas, das áreas públicas. Nós acabamos com a drenagem em cidades, sacos de lixo, entupindo as coisas. Então, são fatores como este, isso é sustentabilidade. Isso é sustentável? Você viver em um lugar, cada vez que chove, você fala, meu Deus, a marginal vai encher de novo. Perto da estação vai encher de novo. O que é esse encher de novo? A gente tem que dar um novo olhar para essas coisas desagradáveis que tornam a nossa vida pior e falar, mas eu posso mudar isso. Olha, o Marcos, nós vimos aí recentemente, né, o tsunami, lá no Japão, o terremoto e aí o consequência disso. E ficou uma coisa, a gente viu a miséria lá, mas nós tivemos aqui no Rio de Janeiro os morros descendo, derretendo, né? Por quê? A natureza, ela está cobrando, né? Porque as pessoas construíram onde não devia. Claro, mas Paulo, não precisa nem olhar para o rio. Você olha aqui para a nossa cidade. Ali no Rochidale, nós mexemos aí no braço morto do Tietê, mudamos o curso do rio e agora estamos tendo que arrumar de alguma maneira. Então, está muito pertinho de nós. As mudanças climáticas... Está muito perto. E é isso. A mídia trata muito desses grandes eventos e que não necessariamente estão tão próximos do dia a dia. Mas se nós abrirmos os nossos olhos para o nosso dia a dia, a gente fala assim... as pessoas acham mais ou menos óbvio ir de carro para algum lugar. Quem tem um carro sempre pensa que tem que fazer a sua locomoção de carro. Será que tem mesmo? Aí chega na esquina, pega um congestionamento onde passa 40 minutos parado e irritado com a vida, irritado com os outros motoristas, irritado... Mas tem o seguinte, nós temos um número excessivo de veículos. Esse número excessivo de veículos, ele também emite muito CO2. Isto acaba impactando a qualidade do ar. Isto acaba contribuindo para os gases de efeito estufa, que depois ocasionam tantas outras coisas. Mas vamos começar pelo pequeno. Sim. Né? Não vamos pela praia, vamos pelo grão de areia. No grão de areia é o seguinte... Você precisa ir até algum lugar que possa ir a pé? Prefira. Fazer bem para a sua saúde. Você não vai prejudicar o meio ambiente. Você não vai se irritar no trânsito. Você não vai pagar o estacionamento. Tudo passa também por uma questão de consumo responsável dos recursos que a gente tem. Né? Eu particularmente, eu não sei o que você acha, viu, Marcos, mas eu começaria reciclando os próprios políticos, viu? Porque você veja, se nós tivéssemos também, por outro lado, Heloísa, nós tivéssemos um transporte público decente e na proporção que nós pagamos os nossos impostos, porque eu e vocês, o telespectador, você sabe que nós pagamos
quase 40% de imposto. Eu venho repetindo isso sempre aqui e não interessa se você tem empresa, se você não tem empresa, se é um simples consumidor, porque os impostos, eles são todos camuflados. Quando a gente compra o pãozinho lá na padaria, parte daquele pãozinho, um naco, um pedaço daquele pãozinho, é imposto sim, que eu e você pagamos. E só que nós, o povo brasileiro é muito cordato, nós até nem cobramos tudo isso, porque para a pessoa que precisa também, e a grande maioria do povo precisa de uma saúde pública decente, às vezes vai marcar o exame. Quando você for marcar o seu exame, e aí lá no posto de saúde ou no hospital público disserem, olha, tem vaga só para daqui a 4, 5 meses, a roda baiana, viu? Eu acho que você tem que pegar, levar as notas fiscais, eu pago o imposto. Começar a cobrar isso. Porque... Veja, a Suécia também paga 40% ou mais. O problema é o retorno do imposto que eles têm em forma de benefícios públicos, né? Sim. Então, por exemplo, sei lá, você tem sei lá, eles pagam chega até a pagar até 70% de impostos, mas eles têm rodovias, eles têm transporte público, eles têm boa educação. Boa educação, principalmente a boa educação, que é importante. Sim. Enfim, a questão é a eficiência do Estado, né? Uhum. Como é que vai se estruturar isso? Tem melhorado, mas ainda não é o suficiente. Mas ainda a população comemora quando baixa o imposto na venda de carro, por exemplo, com muito menos entusiasmo do que comemora um novo ramal do metrô. É verdade. Não verdade. é? Olha, parece que a solução para todos os males é você ter acesso a um veículo seu e não estruturar melhor a cidade. As pessoas não sentem a satisfação dessa conquista. Pois é, você falou agora há pouco do transporte público, né? Eu vou citar um exemplo muito prático, que é as pessoas que são aqui de Osasco, antigamente nós íamos, vamos dizer, sai de Osasco, que é divisa com São Paulo. Para as pessoas que estão nos assistindo nas outras cidades aí do interior de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, Osasco faz divisa com São Paulo. Nós estamos praticamente 10, 12 quilômetros do centro de São Paulo. Às vezes, para chegar lá no centro, na rua Boa Vista, por exemplo, de carro vai 2 horas no mínimo. Uhum. Ao passo que de trem e metrô, a gente chega em 50 minutos. Além de poluir menos, além de... Não é verdade? Mas isso é possível por quê? Porque os trens também têm melhorado. Aliás, o metrô deve chegar aqui em Osasco em breve, metrô de superfície, e muito breve. Nós estamos muito felizes também por isso. Bem, agora eu quero saber o seguinte, onde a educação, que é uma grande deficiência ainda do nosso país, aonde a educação fala a mesma língua da sustentabilidade? Qual é a intersecção, de que forma vocês da HMC trabalham esse assunto, Heloísa? Então, o nosso trabalho é de projetos de comunicação para estimular as pessoas a refletirem sobre como é que elas conduzem a sua vida, o que para elas é qualidade de vida, e trabalhar o consumo responsável, estimular o consumo responsável, porque isso tudo que nós estamos conversando aqui converge tem um ponto em comum, né? Sim. Hoje o consumo é cantado em prosa e verso, o ter, o acumular e tudo mais, e nós hoje estamos gastando mais recursos e possibilidades do que o planeta pode repor e nos oferecer. Portanto, com uma população de 7 bilhões de pessoas, você não pode acreditar que a água que dava antes para 3 bilhões vai continuar dando para 7, para 8, para 9, para 10. Quer dizer, você tem que reduzir, isso é consumo responsável. Sim, sim. Né? Você não pode imaginar que o acesso à energia seja infinito. Não é. São recursos naturais que acabam. Você não pode imaginar que você vai subir os muros da sua casa cada vez mais com medo dos pobres. Não, você tem que procurar contribuir para que essas pessoas tenham fonte de renda e tudo mais e tenham uma vida digna. E elas não vão querer... enfim, a solução não está em se defender, mas está em solidarizar. Sim. Né? Heloísa, deixa eu te interromper um pouquinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo.
Mas vamos voltar daqui a Eu pouquinho. me entusiasmo e falo muito. Ainda bem, quem gosta do que faz é assim mesmo. Mas nós vamos voltar falando de que forma a HMC promove, junto com a Muda, promove essa educação do povo. O Revista volta já já, não sai daí.